Bom, olá a vocês. Eu vou aqui preparar o nosso ambiente. Acho que isso é importante. Estamos já... Deixa eu só abrir isso aqui que talvez possa me ajudar. Isso sim, tá vendo? Estamos com um pouco mais de luz, e luz é importante para nós, né? Iluminação num vídeo é tudo. Deixa eu puxar isso aqui, talvez um pouco para frente também. Isso melhora um pouco a iluminação. O que eu gostaria de falar com vocês hoje, em primeiro lugar, aqui no grupo, é dizer que, deixe-me colocar na página que nos interessa, que esse é o nosso ambiente. Dizer que eu tenho postado uma série de coisas não necessariamente ligadas ao tarô aqui no nosso grupo. Eu já falei sobre isso, volto a falar porque ainda algumas pessoas me questionam. Eu entendo que ler o tarô não é apenas entender o significado das cartas, porque na leitura do tarô você precisa expressar muito do que você é enquanto pessoa, a sua visão de mundo. Na interpretação das cartas, você, sem dúvida, vai usar os seus valores, como você entende as coisas, o que é amor por uma pessoa, o que é uma relação amorosa, o que é um sentimento, qual o significado de cada um dos arquétipos, o que seria a figura do grande pai, com as regras, as normas, as leis, como você dialoga com tudo isso. Isso daí é uma coisa pessoal, é que você constrói no tempo e vai abrindo as suas visões e as aprofundando. Então eu trago material também para nos posicionarmos frente ao mundo em que vivemos, né? E formarmos essas visões que no fundo vão influenciar muito os nossos entendimentos das coisas mais fundamentais e mais estruturais em nós e sobre nós. Ao mesmo tempo que coloco muita coisa artística, poesia, literatura, música, até muita música clássica, para isso nos sensibilizar, né? Nos alimentar sensivelmente. A nossa inteligência intuitiva, a nossa inteligência, que é a nossa inteligência criativa, ela se alimenta muito da nossa sensibilidade, da nossa inteligência sensível. Então, estamos nos alimentando para exercer esse trabalho que nos interessa, que nos atrai, que é a leitura das cartas, né? Pela lógica do tarô. Que eu acho fascinante, por isso que a gente está aqui, né? A gente tem o grupo por isso, porque a gente acredita que socializar esse trabalho nos torna melhores pessoas, e como melhores pessoas, nós, sem que isso seja um projeto consciente, nós fazemos o mundo melhor, porque você melhor é o mundo melhor, né? Então, tem isso por trás. Acho que isso é a coerência do nosso trabalho, não resta a menor dúvida. Bom, então agora, hoje, o que eu quero trazer é direto no nosso diálogo com as cartas, sim. Eu quero trazer a cruz celta para nós. Vamos falar sobre a cruz celta. Deixa eu diminuir isso aqui para eu ficar junto com vocês enquanto eu vou falar sobre esse desenho aqui. Só que eu não posso ficar muito deformado aqui nesse videozinho lateral. Bom, eu acho que é mais ou menos isto. Vamos ver. Bom, o que eu queria dizer é que há muitas visões diferentes com relação à cruz celta. Quem se interessar, aliás, eu acho que seria interessante todos darem uma lida na questão histórica. Eu até vou colocar um link que fale um pouco sobre isso. A questão simbólica da cruz celta, mas ela é nada mais do que uma das tiragens possíveis e uma das mais respeitadas e seguidas tiragens ou spreads, que seriam esses desenhos de cartas. Elas são numeradas e cada uma delas é uma casa, e essa casa tem um sentido que é dado a priori, que já é clássico. Isso não quer dizer que você não possa mudar os sentidos, como não possa mudar o número das cartas. Você pode criar o seu spread. Nós vimos a leitura de uma carta, vimos a leitura de 3, que também pode ter diferenças, né? A de 3 pode ser presente, passado e futuro, e eu não faço essa relação. Eu gosto de deixar isso surgir na hora. Na hora eu vou sentir
sentir que relação eu estabeleço entre as três. Mas na cruz celta, inclusive pelo que ela me passa, eu não mexo na posição das cartas, eu mantenho, inclusive essa disposição é mudada. Há pessoas, há tarólogos, estudiosos que onde está a 6 eles põem a carta 5, onde está a 5 eles põem a 6, e outros que mudam a ordem, aqui a 7 fica aqui em cima no lugar do 10 e desce, o 10 ficaria no lugar do 7, invertendo toda a ordem. Há uma diferença grande nesse sentido e muitos tarólogos, mesmo seguindo uma linha, eles mudam. E vocês podem mudar no tempo e no espaço através da prática, da vivência, a vivência. Eu gostei desde o início deste modelo, que é o modelo apresentado pelo livro Tarô Mitológico, mas isso não quer dizer que eu não venha mudar amanhã, tá? Como eu já mudei muitas coisas. Eu tenho um entendimento muito pessoal da cruz celta, que eu vou dividir com vocês, e não quer dizer que é o que vocês vão encontrar publicado nos livros, muita coisa sim, muita coisa não, tá? São coisas que eu tirei da minha vivência. No fundo, o tarô é o retrato de você no momento. Como você lê o tarô, mostra como você está e entende as coisas. E é importante que assim seja. Seguir um modelo congelado é muito, além de perigoso, não é proveitoso. Não estamos seguindo a verdadeira proposta do tarô. Tudo que você possa ler são modelos iniciais como pontos de partida frente aos quais você vai se posicionar, não é? Então, eu vou fazer essa leitura, que é a leitura que eu uso, mas que vocês vão ter que questionar e vão fazer as mudanças que sentirem ser necessárias, e no tempo isso vai acontecer. Bom, no meu entendimento, vocês têm 10 cartas, eu divido em duas instâncias. As 6 cartas aqui, de 1 a 6, elas são a instância do interno da pessoa, do interno em si mesmo, certo? E já das 7 às 10, como é o diálogo desse interno com a vida? Ele frente à vida, como se configura? Claro que estamos sempre falando de interno. É como diz a minha amiga aqui do nosso grupo, Maria Castro, a Toia, quando converso com ela, né? O que é o exterior, né? O que é o mundo de fora? Se eu só o percebo dentro, tudo que está lá fora eu sinto aqui dentro, eu percebo dentro, é dentro que eu trabalho o fora. Será que para mim ou para nós existe o fora? O fora é tudo que se trabalha dentro, que se percebe dentro, que se capta dentro. Então é nesse sentido que nós estamos falando. Então de 7 a 10 seria o posicionamento frente aos fatos do mundo, né? E esse é o nosso interno. Claro que também estão marcados por isso, mas é como nós estamos estruturados. Mas mesmo nessas cartas, nós podemos dizer já de antemão que a carta número 1 é o ponto central, é você no momento. É o ponto central seu naquele instante, onde o teu cerne está assentado, certo? Bom, isso posto, mas vejam que você tem um eixo vertical, que a carta 1, 2, 3 e 4 poderiam formar um eixo vertical, só que a 1 e 2 estão tanto no vertical quanto na horizontal, por isso que é uma cruz, né? Então elas são cartas em que você pode fazer duas passagens diversas. Mas a 3 e 4 são as cartas de estrutura, são cartas muito fortes. Não são cartas de passagem tão rápida, elas estão muito mais impregnadas em nós. Isso não quer dizer que elas não mudem. Às vezes você toma consciência de alguma coisa, através até de uma leitura da própria cruz celta, e de repente isso muda instantaneamente, porque você passa a ter consciência e a sua consciência faz com que tudo se transforme. E às vezes não, elas têm maior permanência. Mas são cartas, vamos dizer, ou são, na verdade, arquétipos, linhagens arquetípicas, porque os arcanos menores também se unem aos maiores em linhas de conexão, às vezes, sem dúvida, mais de um, né? Mas então são linhagens arquetípicas, que a gente pode chamar ligações. Elas são mais estáveis, elas são mais permanentes, elas não mudam com tanta facilidade quanto o eixo horizontal, que podíamos dizer mais temporal. Não tudo é temporal, somos seres de temporalidade, mas esse eixo vertical é o que sustenta a casa no momento. Ele não pode ficar balançando, ele não pode ser tão transitório quanto a cartas 5 e 6.
Então vamos ver, a carta número 4, já falamos da 1, é o meu centro, é o meu momento, é onde tudo se sintetiza para eu ser naquele momento, e ser e agir, né? E sentir e perceber. Número 4 é onde eu me sustento, é a minha base. Muitas vezes não consciente, até interessante a gente fazer a leitura para ver onde é que eu estou me fundando no momento, né? Aonde eu estou me segurando, aonde que está a minha raiz, não é? E o número 3 é para onde eu estou apontado, como se você, às vezes, nem sabe que você está indo numa direção, é bom saber, né? Porque pode não ser uma direção muito interessante, ou não ser a sua opção, mas é para onde eu estou dirigido, para onde eu estou me encaminhando, se tudo permanecer nessa configuração, né? Se não houver nenhuma mudança. Então são eixos que dialogam, mas o eixo vertical ele tem esse caráter de maior permanência, mas não de permanência, porque é transitório também, certo? Agora, o eixo horizontal, então, aí sim ele é transitório. Tanto que nós dizemos que o número 5 é o passado recente. Ele é um passado que ainda está influenciando o presente, mas já está saindo. O que está saindo que já se encontra com o que está chegando. Eu gosto de dizer, são as águas do que vai com as águas que vêm que se encontram no momento. Então, é a síntese do novo se despedindo do antigo, mas ainda em diálogo com o antigo. É claro que esse ponto de encontro acontece, não é? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Você, numa relação afetiva, não precisa ser um relacionamento amoroso, mas até nele, por que não, né? Alguém que está saindo ainda, que você está se despedindo, mas que ainda tem presenças em você, e alguém novo que vai chegando. Essas duas coisas acabam se mesclando em algum momento, em muitos momentos, por sinal. É este o sentido do 5 e do 6, né? É muito interessante, mas a tendência, se nada muda, é muito difícil nada mudar, é que o 6 vai se fortalecendo, não é? Bom, em suma, vendo isso, e o 1 sendo a carta que dialoga com o 2, o que vem a ser o 2, né? O centro de tudo é o 1, e o 2 é uma carta que corta. Normalmente o entendimento de carta que corta como uma carta que contrapõe, que dificulta, um dificultador. Não necessariamente. Às vezes é uma carta que reforça, são cartas afins, cartas próximas, que fortalecem ainda mais o 1 e o reafirmam. E esse diálogo de 1 e 2, com essas influências todas, nos levam para o 7. Né? Então, eu acho isso interessante, porque o 7 é exatamente como o meu interno está frente ao mundo, como eu vou para o mundo. Como que esse interno está? Não é o 8, porque o 8 é como eu estou dialogando de fato com o mundo. Muitas vezes, eu gosto de dar esse exemplo, eu vou para o mundo, me seguro, tímido. Mas na hora de dialogar com ele, eu levanto uma energia, até para me proteger, de um cavaleiro de copas, que é o Belerofonte, ele entra ousado, firme e forte, até passando talvez um pouco do ponto, né, com essa energia muito forte, para compensar esse 7 encruado, talvez mais inseguro ou tímido, né, frente ao desafio do mundo, da vida. Então eu vou com esse diálogo, e aliás isso é muito comum. Então dá para entender com esse exemplo a diferença de 7 e 8. Já o 9, que muitos encaram como uma carta não importante, eu gosto muito do colorido que ela dá, porque nós temos que entender que mais do que você ver o sentido prático da leitura do tarô, lembrem que é um mecanismo de autoconhecimento. Então, ver as variações internas em você e os seus momentos internos é muito importante. Essa é uma carta de esperanças e temores, né? Aquilo que eu temo e aquilo que eu pelo qual eu estou mais ansiando, né? Então, nosso grande anseio pode ser o nosso grande temor e vice-versa, né? E às vezes isso não fica muito claro a relação que isso possa ter, né? E às vezes não, você fala, não, isso aqui é só esperança, não tenho medo dessa, e vice-versa, isso aqui é temor só, dependendo da carta. Não tenho essa esperança, mas
É para a gente se questionar, dá para pensar muito a respeito disso. E termina a carta número 10, que é a síntese de tudo no caminho do mundo. A síntese de todas essas cartas. Então, e como é que prevalece o seu momento? É a síntese final. Isso seriam o que essas casas ou essas cartas diriam. Eu gosto de acrescentar que muitas vezes, quando a gente está normalmente lendo para uma outra pessoa, eu pelo menos não consigo ler cartas, principalmente Cruz Celta, para mim, uma carta ainda dou conta de me questionar frente a algum arquétipo que surja, tudo bem, mas a Cruz Celta que me obriga a fazer relações entre as cartas para mim, de jeito nenhum. Eu não consigo ficar neutro de jeito nenhum, por isso que eu gosto, inclusive, de fazer a leitura sem saber nada e a pessoa me falar nada, nem mesmo quando faz perguntas, eu não quero saber da pergunta, eu tento dar uma resposta mais abrangente, a pessoa vai falando, que é o que eu estou dizendo. Se você está lendo para alguém, óbvio que você vai perguntar, faz sentido isso para você, essa carta número 6? E a pessoa diz, olha, não muito. Então você fala, tire mais alguma carta. Não tem por que não você trabalhar para ficar um pouco mais claro até para você, certo? E para a pessoa para quem você está lendo. Eu acho que algumas cartas como 4 e 3 não se prestam muito, mas também podem, a gente não tem que congelar. Mas a 10 muitas vezes fica um pouco dúbia e seja talvez interessante tirar mais alguma, né? Eu vejo isso também muito 6, porque são os momentos que estão vindo, né? Que estão abrindo porta para tendências que virão. Isso aqui frente ao diálogo do mundo, isso aqui frente a como o meu interno vai estar se influenciando. Por que parâmetros, né? Por que forças, né? Por que linhagens arquetípicas, né? Ou ligações arquetípicas. Então, eu gosto de fazer essa abertura, né? Para que a leitura atenda mais, esclareça ainda mais, esmiúce ainda mais o momento da pessoa, né? Sem dúvida. Agora, eu gosto também de dizer que eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu não vejo outros estudiosos ou pseudo-tarólogos, se nós quisermos chamar assim, que leem as cartas, por mais famosos, fazerem isso que eu estou fazendo. Isso não quer dizer que não façam, eu não sei. Eu não estou querendo aqui chamar originalidade, eu sou o primeiro. Não, talvez milhões façam, e eu simplesmente... Mas eu descobri isso na minha vivência como uma necessidade, né? Então eu não quero a honra de ser precursor de nada, mas eu faço porque eu sinto assim. Acredito que muitos até façam também, porque a gente sente isso na leitura como essa necessidade, né? É meio que decorrente do próprio processo. Talvez, o que é muito bom. Era isso que eu queria dizer para vocês para o momento. Dúvidas, questionamentos, perguntas, não querem fazer aqui no rodapé, nos comentários, façam por mensagens para mim diretamente. Grande abraço a todos.